Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né. Meu nome é Tonico Monteiro da Silva, eu sou diretor de educação do CIARB, e hoje eu tenho a satisfação, de fazer e de conduzir essa entrevista de 3 integrantes do CIARB, e que me são muito caros, né. São 3 integrantes, que apresentam uma qualidade e uma característica muito específica, e que por isso eu acho que desperta um interesse muito grande de todos os nossos ouvintes, né. São 3 juízes, e isso causa uma certa perplexidade, né. O que que os juízes estão fazendo no meio da arbitragem, o porquê 3 juízes se dispuseram a sujeitar a um programa de certificação como é o membership ou fellowship do CIARB. Bom, ah, eu não vou gastar aqui muito tempo para apresentar essas 3 figuras que são do conhecimento de todos, né. O doutor Alexandre Ferrari, juiz aqui em São Paulo, também formado pela Universidade de São Paulo, multi, passou em primeiro lugar no concurso oral da magistratura, né, e também teve uma passagem pela Escócia, estudou em Durham e é membro do CIARB. Depois nós teremos a doutora Andréa Palma, que é juíza a vara empresarial aqui em São Paulo, formada também pela Faculdade de Direito de São Paulo. E a Andrea tem várias pós-graduações, vários títulos, né, e eu sei que atualmente faz doutorado em Portugal. E, por fim, e não menos importante, né, a doutora Cristine Santini, que é desembargadora aposentada, também formada pela São Francisco, e se juntou a nós na qualidade de fellow. Muito bom. Eu queria explicar para todos que o CIARB se preocupa muito ou cuida muito da aproximação com o Poder Judiciário, porque a arbitragem, né, numa visão romântica, dizem os franceses que a arbitragem vale tanto quanto o árbitro, mas do ponto de vista prático, a arbitragem vale o que os juízes permitem que ela valha. Por isso, quando a gente se dá conta de que que os juízes estão estudando arbitragem, que os juízes estão próximos da comunidade arbitral, que os juízes se sujeitam à certificação como o CIARB, isso é sem dúvida muito gratificante, porque isso mostra que a arbitragem tem um, uma sustentação no poder judiciário, o interesse do judiciário muito grande, né. É uma garantia de que as sentenças arbitrais vão ser examinadas com cuidado nas ações anulatórias, é uma garantia de que os pedidos cautelares, né, pré-arbitrais vão ser corretamente entendidos. Essa aproximação é absolutamente fundamental para decisões de qualidade. Eu começo perguntando, então, para o Alexandre, o Alexandre, como é que se deu esse seu envolvimento com a arbitragem e o que que um um jovem juiz, né, passou em primeiro lugar, passou também na magistratura, no concurso de magistratura de Goiás, né. Como é que se deu esse seu envolvimento com a arbitragem? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, não sei que horas vão nos assistir, mas bem rapidamente só agradecer o convite, falar que é uma honra, um prazer estar aqui com tantos colegas importantes, doutora Andréa, doutora Cristine, Tonico, que me recebeu super bem no CIARB, fica aqui meu agradecimento também para participar aqui desse bate-papo. Eu falo que assim, eu namorei com a arbitragem durante um bom tempo da faculdade, mas eu não casei. Eu sempre soube que eu queria fazer concurso.
eu fui estagiário do desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças já desde o segundo ano da faculdade, e ali eu me encontrei, né, eu digo. Então, não foi por falta de interesse, mas a magistratura falou mais alto e eu participei, né, não, sem prejuízo, eu participei do MUT, né, pela faculdade. Eu fui orador no meu último ano de faculdade, pela PUC São Paulo, em Viena, e eu participei nos anos seguintes, a título de colaboração, como coach das equipes que foram tanto para Viena quanto para Hong Kong até 2013. Né? Eu me formei em 2010, eu participei até 2013. Depois, por conta da dedicação que o concurso da magistratura exige, eu tive de me afastar para estudar, para me preparar, enfim. Então, eu acabei não tendo mais contato com a matéria. Né? Então, o meu contato com a arbitragem, ele sempre foi, eu digo, não tanto profissional, né, mas uma coisa mais, digamos, acadêmica. Né? Eu acho fantástico, um tema de estudo muito fértil. Acho que teria sido muito feliz também trabalhando com arbitragem, eventualmente até consiga fazê-lo em uma das varas de direito empresarial do tribunal, né? Claro que para quem gosta da matéria e para quem trabalha com a matéria, assim, é sempre um prazer poder voltar a estudar. Então, foi basicamente dessa forma que eu tomei interesse pela arbitragem, perdi o contato um pouco, mas agora decidi me reaproximar ao integrar, né, o CIARB como membro, e espero ainda trilhar mais longe dentro dos degraus da instituição. Obrigado, Alexandre. André, eu faria a mesma pergunta para você. Como é que essa juíza tomou contato com a arbitragem e como é que você lida, quer dizer, como é que você resolveu participar do CIARB? Seu contato com a arbitragem, como é que se deu essa sua entrada no CIARB? Bom, boa noite a todos. O meu contato com o CIARB foi ainda, já vai fazer 7 anos que eu venho estudando arbitragem, mas basicamente foi no segundo semestre do meu mestrado na Penn State University. Eu fui escalada para ser coaching do time da Penn State, porque eu não podia participar, competir, porque já era profissional. Então, o time ia para Viena, e nesse ínterim eu fui conversando com os professores americanos como que eu ia fazer para tornar vivo esse conhecimento da arbitragem internacional, porque eu não sabia que quando eu voltasse, como que eu ia tornar vivo, manter esse conhecimento atualizado, porque no Brasil, até então, nós não temos assim um curso voltado para arbitragem internacional comercial, né? Nós temos arbitragem doméstica. Agora parece que está vindo os cursos introdutórios. Então, eu tinha um receio de não ter mais contato vivo, acadêmico, com esse tema, né? E o professor Carbonneau, na época, que lecionava US Law Arbitration, diz, olha, existem várias instituições internacionais, o AAA você pode também participar, mas seria interessante você tirar o Bar Exam, que eu estava eligible por causa dos cursos, e também tem o CIARB. E até então eu não conhecia bem a instituição, então eu fui para Viena, e aí nessas coincidências ou providências do destino, eu conheci o Cláudio Filkenstein, que estava ali com o time da PUC, junto com o Escobar, no Tribunal de Viena, no Supremo Tribunal de Viena. Foi muito bonito esse encontro. E eles também já eram fellow do CIARB, e me convidaram a uma reunião ali com César Pereira, em Viena. E, por conseguinte, o César Pereira me apresentou a outros membros do CIARB, dizendo, Andréia,
em Nova York nós vamos ter um evento do CIAB. Se você quer conhecer a instituição, vai no evento em Nova York. Estava muito próximo de Nova York, né? A Pensilvânia é próximo, algumas horas. Eu falei, ok, eu vou. E aí eu fiquei encantada com a proposta do CIAB, o César na época e também o Joaquim, na época o Daniel Escobar, né? O Jacob, falando inglês perfeito, que eu achei que ele era americano ali, falando do perfil do Brasil e Nova York para o time do CIAB, falando como a instituição também tem esse perfil acadêmico, né, que é o que me interessa basicamente, né, o espírito acadêmico do CIAB, esse continuing education que os americanos fazem muito, os europeus fazem muito, né, a OAB americana exige que o lawyer, ou mesmo o juiz, comprove cursos de atualização, né? Então, aí você me pergunta, por que uma juiz se envolve com a arbitragem? Olha, lá fora isso é muito comum, né? Eles exigem do juiz uma expertise na matéria que ele está lidando. Então, na minha concepção, se um dia eu quisesse atuar nessa área e ser reconhecida pela comunidade arbitral, né, mesmo do CIAB, como alguém que conhece a matéria, eu precisaria estudar, né, e me certificar. Então, o meu contato com o CIAB foi nessa. E eu acredito que esse é o futuro do nosso país. O juiz tem que se especializar, porque cada vez mais as são especializadas. Eu quero voltar nesse assunto em seguida. Okay. Antes disso, você já está entrando no que eu acho que é o mais interessante, que é a pergunta que eu mais quero fazer aos três. Mas, antes disso, eu preciso ouvir da Cristine, que... Cristine, até onde eu saiba, o teu envolvimento com a arbitragem começou já na fase do Tribunal de Justiça, é isso? Boa noite, Tonico, André, Alexandre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Na verdade, a minha trajetória é um pouco diferente. Quando eu entrei na magistratura, em 1987, não existia arbitragem, não se falava em arbitragem no Brasil. Então, eu acompanhei o próprio nascimento da arbitragem no país, mesmo porque o pai dos meus filhos, Marcelo Muriel, é um dos grandes árbitros brasileiros e começou a se envolver com a arbitragem desde o começo. Tenho muito contato também com o Gilberto Justo, ambos eram sócios do Pinheiro Neto na época, o Gilberto ainda é, Marcelo está com o escritório dele. Então, eu acompanhei esse nascimento da arbitragem e muito na área internacional, até pelo envolvimento deles com o escritório e com os clientes estrangeiros. Por outro lado, o meu envolvimento com a comunidade internacional do direito sempre foi muito grande, durante todo o meu período de magistratura. Eu sempre fiz cursos no exterior, eu morei no Japão durante 6 meses, fiz um projeto de pesquisa enquanto morava em Tóquio, fui várias vezes aos Estados Unidos, em várias universidades, como coordenadora de cursos e convênios internacionais da Escola Paulista da Magistratura, onde eu fiquei durante 7 anos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de organizar, junto com a American University, em Washington, um curso de mediação para juízes e promotores de justiça. Foi uma coisa muito interessante, nós fizemos isso junto com a American University, a Pepperdine, da Califórnia, que trouxe especialistas do Strauss Institute. Então, eu sempre tive um contato muito grande com a área internacional, mesmo durante a minha fase de magistratura, durante todo esse período. Fui titular de vara da Fazenda Pública, mas antes havia sido auxiliar em vara civil central. Depois me aposentei na primeira Câmara de Direito Privado, que é originalmente nós tínhamos competência para a matéria empresarial, antes da criação das câmaras reservadas. Então, eu sempre lidei muito com o direito empresarial, na vara civil, depois no próprio Tribunal de Justiça, e nisso foi ficando muito claro para mim que os profissionais do direito têm que andar conjuntamente.
é muito difícil se falar assim, advogados, juízes, promotores, cada um fazendo a sua coisa. Obviamente, cada um tem uma função com independência, mas é muito importante que haja uma conversa entre os profissionais do direito para que a justiça seja aplicada da maneira correta. Porque a justiça não é prerrogativa de nenhum dos três. A justiça, na verdade, é construída pelos três, conjuntamente. Então, isso é uma visão que eu tenho. Depois de 34 anos de magistratura, eu tinha a opção de ficar na magistratura até os 75 anos de idade, era realmente uma das opções, ou então de sair e fazer outra coisa. Eu já tinha contato com o CIARB, já conhecia, inclusive através da Andréa, através da Cristina Mastrobono, que me deu um enorme um apoio para eu ir para o CIARB, e aí acabei fazendo a qualificação e, felizmente, consegui passar na prova para fellowship, que não é fácil, e eu acho muito importante para quem é juiz e eventualmente pretenda no futuro, ou até quando sair da magistratura, trabalhar como árbitro, que essa pessoa faça uma qualificação, que ela estude arbitragem, porque a bagagem que um juiz traz é uma bagagem impagável. Eu jamais vou agradecer suficientemente o que a magistratura me deu. Mas a arbitragem tem algumas peculiaridades que precisam ser conhecidas e precisam ser respeitadas. Então, não é uma mera transposição da magistratura para a arbitragem. Então, nisso eu me baseei para fazer o fellowship. Caso contrário, não teria feito. Mas sabe, uma coisa que me intriga, e eu perguntaria isso para o Alexandre e depois para o André, é o seguinte, quer dizer, sem bom português, né? Vocês dois estudaram loucamente para passar na magistratura, um dos concursos mais difíceis que existe. Estão ali, trabalho saindo pela janela, mas com uma vida encaminhada. O que passou na cabeça de vocês? Que ideia maluca é essa de fazer uma certificação que vocês, a rigor, não precisavam fazer, tem o risco de não passar? Alexandre, o que você ganha com isso? Acho que não é nada imediato. Não vai falar que não ganha nada, porque a gente quer ter outros juízes no CIARB, né? Claro, não, eu digo assim, não é nada palpável de imediato, assim, mas o ganho é certo, porque conhecimento, primeira coisa, né, nunca é demais. Eu tive uma fase, eu acho que é natural com todos aqueles que prestam concurso, de não querer abrir um livro depois que você passa, porque é tanto estudo, é tanta privação, é tanta dedicação que a gente fica um pouco escaldado, né, dos estudos e é natural, né? Você quer curtir a fase profissional, você estuda muito para passar no concurso e você quer curtir aquele início de carreira, enfim. Passada essa fase, já no meu caso, semana que vem eu faço 6 anos de magistratura, eu decidi voltar a estudar, né? Eu entendo que para alguns colegas o concurso seja a última etapa da carreira, enfim, da vida profissional, da vida acadêmica, mas sem nenhum demérito, né? Eu acho que isso não faz um juiz melhor ou pior, eu acho que vai de cada um. Eu sempre tive essa pretensão de voltar a estudar. Claro, ainda quero fazer mestrado, ainda quero fazer doutorado, estou fazendo uma pós atualmente em Direito Societário, justamente por isso, porque eu acredito que a gente depende desse conhecimento atualizado para a prestação jurisdicional, né? Para prestar uma boa jurisdição. Não só por conta de especialização, enfim, mas previsibilidade, enfim, tudo passa pelo conhecimento, né? Então, assim, eu acho que o CIARB, como ferramenta de conhecimento, de conversa com colegas, seja agora com o doutor André, a doutora Cristine, enfim, ou mesmo com profissionais de outros ramos, advogados, enfim, não sei se tem algum promotor que seja membro do CIARB, membro lato sensu, eu digo, mas é muito importante, né? E eu acho que essa troca é fundamental e o CIARB proporciona isso de uma forma muito, muito boa. Eu acho absolutamente sensacional
poxa, a gente pensa, né, os juízes, o juiz sabe julgar ação de despejo, né, o juiz está acostumado a fazer, sabe, execução, protesto, né, e olha só, quer dizer, estão 3 juízes com carreiras, poderiam estar em qualquer grande escritório, poderiam estar, e conhecem de arbitragem tanto quanto os advogados, os árbitros, né. E Andréa, veja, você, doutor Pellegrinelli, a doutora Renata, quer dizer, hoje são referências, todo mundo conhece quem são os juízes nas varas empresariais, né. Você esperava uma reação dessa? Você acha que o fato de você ter obtido o grau de fellow lhe traz mais respeitabilidade ou lhe dá mais autoridade de alguma maneira? Como que isso, como que você, que benefício te trouxe? Bom, como eu disse, o benefício para mim, foi acadêmico, e continua sendo, né? Porque o contato que o SIAB permite com profissionais, tanto do Brasil como de fora, né, especialmente de fora, a gente tem a oportunidade de trocar ideias com a Anne Ryan, com o Gene Raymond, que vai falar sobre mediação, são referências, são profissionais que lidam com a arbitragem, né? E para mim, sinceramente, Tonico, para mim é essa oportunidade de trocar com a comunidade internacional. Falando do CIAB, né? Andréa Giza tendo contato com o CIAB é poder tornar vivo o conhecimento adquirido de arbitragem internacional, é poder estar se atualizando. E por quê? Hoje tem uma razão, né? Eu atuo com isso, né? E também ensino isso, que é um dos meus objetivos, eu só posso ou julgar ou lecionar. Então, o estudo para mim, e acho que deveria ser para todo juiz, eu vou discordar aqui do meu colega Alexandre, já são 22 anos que eu não paro simplesmente de estudar, para mim é o que me torna viva, né? E eu acho que torna vivo a prática judiciária. E até então, só para concluir, nós não tínhamos aqui um programa de capacitação, né, que pudesse expandir para o país, né? E o CIARB hoje, através desse contato maravilhoso do CIARB Brasil com a Universidade Americana, pode expandir o conhecimento da arbitragem, não só doméstica, como internacional, para os diversos estados do nosso país. Porque é preciso lembrar que a nossa arbitragem doméstica, ela é baseada num sistema internacional que é baseado no modelo do Ancestral Model Law, que é o mesmo, né, daqui, de Portugal. O modelo em si tem as suas nuances, mas nós fazemos parte de um sistema internacional. Então, o juiz precisa conhecer o que é esse sistema internacional, conhecer que existem soft laws que podem formar aí o conhecimento para algumas questões de arbitragem, como, por exemplo, dever de revelação. Então, assim, nós não somos uma ilha isolada de arbitragem doméstica, nós fazemos parte de um sistema internacional que, fundado, muitas vezes, no modelo do Ancestral Model Law, e que temos hoje um tratado que nós recepcionamos, né, que é a Convenção de Nova York. Então, assim, o juiz que se pretende lidar com a arbitragem de uma forma que talvez seja respeitável pela comunidade arbitral, precisa conhecer, ter conhecimento, seja através do CIAB ou outra instituição que ensine isso, para que a gente não fique cometendo, talvez, decisões bairristas, porque o sistema está hoje interligado, inclusive em insolvência. Eu atuo em insolvência, e hoje a arbitragem, a Ancestral Model Law, criou um guide para, inclusive, decidir modelos de arbitragem em insolvência. O Brasil, mais uma vez, numa legislação de ponta de 2020, hoje pode-se coexistir a insolvência e as arbitragens que versam sobre a empresa que está no regime de insolvência, desde que essas ações sejam de conhecimento e não execuções.
Então, nós fazemos parte. Por que estudar? E por que o CIAB? Porque o CIAB permite essa... Ele não é uma instituição que conflitua com a minha atuação jurisdicional, né? Se eu quiser futuramente ser árbitro, tudo bem, mas eu sou juíza e quero estar juíza. E eu posso fazer parte da instituição, porque a instituição tem treinamentos de mediação, treinamentos de arbitragem, de dispute boards, tem capacitação... Eu queria que você falasse... Eu queria que você falasse bem rapidamente dessas oportunidades que o CIAB talvez tenha contribuído. Eu sei que você participa, por exemplo, de... Eu animo com esse tema. Que é eu sei que você participa de eventos em direito da construção. A sofisticação da magistratura paulista vai ao extremo. Quer dizer, a gente tem a Cristine Santini, que faz direito espacial, né? André, que gosta de direito da construção. André, você teve contato com outros juízes nessas suas... esses eventos de direito à construção internacional que você frequenta, e também depois faria uma pergunta parecida para a Cristine no que diz respeito ao direito espacial. A instituição mais comum, e por incrível que pareça, né, os juízes não são reconhecidos assim como um estranho no ninho, é o JAMS. O JAMS é uma instituição que recepciona former judges, que são juízes, ex-juízes, que passam a atuar como mediadores, como árbitro, trazendo essa experiência muito comum, e através desses eventos de construção, eu também hoje sou membro da North American Branch Society Construction Law, o braço americano, né? Eu já fiz algumas palestras em Denver, e através de contatos com juízes americanos, que continuam estudando, que, por exemplo, como a Cristine, se preparam para o retirement, né, a aposentadoria, com muita proatividade. E o direito da construção me aproximei porque eu fiz um treinamento de dispute boards, que é uma das formas de resolução adequada de conflito no ambiente da construção, e através desse contato com juízes e também árbitros, eu fui fazendo esse treinamento e conhecendo um pouco da arbitragem em construção. Então, o meu contato, que é muito interessante e muito dinâmica, específica, e que me encantou bastante. Então, é isso. Cristine, você conta para a gente um pouquinho do envolvimento que você tem do CIARB e direito espacial, e também bem rapidamente, porque eu queria fazer uma última pergunta para o Alexandre. Olhando a sua carreira, por que você aconselharia um juiz que está chegando agora na entrância especial a fazer parte do CIARB? Na verdade, Tonico, eu até gostaria de dizer do meu prazer de ouvir o que o Alexandre e o que a Andrea falam, porque eu acho que a força da magistratura está exatamente na qualidade dos juízes. Quando os juízes se abrem para o mundo, quando os juízes começam a ter novos conhecimentos, eles vão ter condição de prestar uma jurisdição muito melhor e com muito mais habilidade do que se eles ficassem ensimesmados. O juiz não pode se isolar, o juiz tem que manter a sua independência, e isso é fundamental. Juiz que não é independente não é juiz de verdade. Ele deve manter a sua independência, mas ele não pode se isolar, ele não pode se tornar uma ilha. Aí, quando a sua pergunta sobre o direito espacial, eu, através de uma amiga comum, eu acabei tendo bastante contato com o direito espacial. Eu sou membro do Conselho Consultivo da International Academy of Space Studies aqui no Brasil, e acabei tendo bastante contato com organismos estrangeiros na área de direito espacial. Cheguei até a organizar um seminário no próprio CIARB a respeito disso, e eu acho que no Brasil hoje é muito importante que se comece a pensar nessa área. Nós temos a base de Alcântara. As pessoas não dão a devida importância para o que nós temos. A base de Alcântara é uma das bases melhor localizadas do mundo. Então, ela é um atrativo internacional enorme. Nós podemos ter assim investimentos estrangeiros
gigantescos no Brasil. Mas, para isso, o Brasil tem que estar preparado para lidar com os conflitos. E esses conflitos vão ser conflitos transnacionais na maior parte do tempo. E em conflitos transnacionais, você lidar com judiciários nacionais fica muito difícil, porque você pode ter, inclusive, estados envolvidos, países envolvidos nas disputas. Então, existe já a comunidade internacional um interesse muito grande na área de arbitragem espacial, já se pratica. Dubai, por exemplo, tem um centro enorme a respeito disso, e o Brasil tem que começar a pensar nessas possibilidades. E o CIARB, como um organismo tão capacitado, tão sério, pode dar uma contribuição muito grande na área. Eu vejo o CIARB porque eu me liguei a ele, exatamente pela seriedade, pela respeitabilidade da instituição. E isso também dá segurança aos juízes em atividade para fazerem parte desse instituto, porque não se pode se ligar a qualquer instituto. Um juiz, no meu caso, já em inatividade, mas principalmente para os que estão na atividade, é muito importante a seriedade da instituição. E nisso o CIARB é realmente fantástico e tem portas abertas para os juízes. Obrigado, Cristine. Alexandre, eu quero concluir com você, que é a estrela crescendo aí da magistratura. Então, me conta um pouco para mim por que, na sua opinião, os juízes devem fazer um programa de certificação ARM ou ARF, e o que você mais aproveitou? Como é que você venderia essa ideia? Tá. Bom, eu acabei de entrar, né? Então, assim, eu estou tomando conhecimento dos benefícios concretos, né, do CIARB, mas do que eu pude ver até agora, com certeza a questão de formação continuada é a que mais me atrai, né, naquela premissa já aqui estabelecida de que o juiz ele sempre deve se atualizar. O juiz não pode ficar parado no tempo, apesar das dificuldades com as quais nós nos deparamos no dia a dia, de superprodução legislativa, enfim, né, nem é esse o caso, mas, de qualquer forma, o juiz deve sempre estar atualizado. A qualidade do juiz, a qualidade da decisão, melhor dizendo, a qualidade do tribunal, como a doutora Cristine já disse, é do tamanho da qualidade dos juízes. Então, eu recomendaria aos colegas, sejam mais novos ou mais antigos, né, de carreira, que tivessem interesse, a filiação ao CIARB nesse sentido, de sempre poder se atualizar, de sempre estar em contato com diversos profissionais e de qualificação ímpar, assim, com os quais essa troca se dá com muita facilidade. Enfim, eu acho isso muito bom, né? Por exemplo, eu sou juiz, não há muito tempo, mas eu não conhecia a doutora Andréa, por exemplo. Eu estou conhecendo uma colega por meio do CIARB. A doutora Cristine também não a conhecia, estou conhecendo por meio do CIARB. Então, assim, o CIARB ele serve para aproximar, inclusive, juízes dentro, né, da instituição e também com outros profissionais. Enfim, essa troca é o que faz, pelo menos para mim, valer muito a pena. Nós vamos ter que encerrar, mas eu não posso encerrar sem antes agradecer a vocês três e a dizer que eu acho que a comunidade arbitral como um todo reconhece muito o trabalho dos três juízes. É uma satisfação poder dizer, né, que o nosso Poder Judiciário tem juízes com essas qualidades, com essa visão, com esse comprometimento, com esse desprendimento. Eu acho que todos nós nos submetemos aos juízes naturais, que são vocês, com muita abnegação e com muita tranquilidade. Eu vejo a força da arbitragem
está na força e na formação dos nossos juízes. Por isso, agradeço muito a vocês pela contribuição que dão à arbitragem.